Gravando, então, para quem quiser ver depois, que não pode estar presente. Já que Bem, você está falando que você usou a data da proclamação da República, quando a província passou para status de Estado, Não, quando a capitania passou para a província. Mas a escolha dessa data, na verdade, assim, faz um tempo já, nos eventos climáticos do ano passado, eu estava pensando em fazer esse estudo e essa foi a data que me veio, assim, mas não tem uma razão lógica para ela. Só que eu abri o mapa e tem alguns posicionamentos interessantes, assim, mas não que eu tenha feito estudo, levantamento de fato, assim. Miriam, Miriam entrou, né? Eu vou chegar em casa Você está com cinto de segurança, parece que você eu não está sei num se carro. no carro, Ah, tá, tá bom. se estou no carro. É, Eu ainda não cheguei em casa. sua voz está indo e vindo, não está. Tá bom, então A chega conexão em não está casa. muito. É, Chega em casa com calma, então, tá bom. Fernanda? Vai assistindo aí. Oi, mestra, eu também cheguei em casa agora, eu não consegui fazer o mapa, o estudo. Hum, Eu estava ajudando o pessoal a separar uns mantimentos aí, meio correria hoje, não consegui. tá. Bom, eu vou compartilhar aqui o programa. Então, a gente tem aquela forma de fazer que deixa, a princípio, no horário de 6 da manhã, depois checa se é mesmo 6 ou antes ou depois. E aí seria 1777, não é isso? Quando o isso, Rio Grande do Sul se tornou essa primeira estado. data, ela não inclui a região das Missões. A segunda data que inclui, que é a de 6 de junho de 1801. 1777, qual é o dia e qual é o mês? É 1º de outubro. E porque a cidade do Rio de Janeiro tem sua comemoração sempre em 20 de janeiro, né? Eu acho que existe uma data também, não sei se existe uma data para o estado do Rio de Janeiro, mas Rio Grande do Sul se tornou um estado, oficialmente falando, nessa data, 1º de outubro de 77, independente se Missão entrou ou não. Não, ele se torna Estado efetivamente na proclamação da República, no processo da proclamação da República. E foi depois, né? 1800 alguma coisa. É, É, 1839. Hã? Mas se considera que a composição que ficou para o estado do Rio Grande do Sul
foi a de pós-Revolução Federalista, porque durante a Revolução Federalista se queria uma parte, né, ser emancipada do Rio Grande do Sul. Então, a data que ficou foi 23 de agosto de 1895. Aí eu não sei Que é se de 1º de repente. outubro de 1777? É quando todos os estados tem a ver com todos os estados do Brasil ou somente com o Rio Grande do Sul? Somente com o Rio Grande do Sul. Somente com o Rio Grande do Sul. É que nessa data, mestra, até então o Tratado de Tordesilhas era meio polêmico sobre a região sul aqui, e eu acho que foi nessa data que se reconheceu que o sul era de Portugal. É mais ou menos isso, né? A Mariana está confirmando. Aí o sul passou a ser do Brasil, né? Mas não era a formação do Estado ainda. O Sul É quando seria o quê? Seria incorporou. Santa Catarina, seria Paraná e seria Rio Grande do Sul, toda aquela parte ali. Não, Esse só o seria Rio o Grande do Sul. Sul. Ah, esse é o sul do Rio Grande. Esse que foi considerado então território português, era apenas o Rio Grande do Sul que faltava né? para entrar. Porque ele era espanhol, né, dele. E a nossa fronteira que ele é bem onde a Espanha estava, né? Então ele foi um dos últimos a ser agregado pela coroa portuguesa. A Entendi. gente tem muita fronteira com o Uruguai, né? Uruguai e Argentina, né? É, Sim. tem Mas nessa influência muito oportunidade, espanhola. também Santa Catarina foi alterada, né? Porque a ilha de Santa Catarina era até então da Espanha, e aí foi devolvida para Portugal, então pegou não só o Rio Grande do Sul, né? Uhum. Acho que essas são as coordenadas do Rio Grande do Sul. Essa aqui, 51 é de longitude, 30 de latitude. É isso aí, é 51 e 30. Quando eu coloco, peraí, essa aqui, né? Ok. A gente pode começar por esse aqui, né? Depois a gente vê o outro. Porque, assim, é mapa de regiões e até mesmo de eventos, acontecimentos, como, por exemplo, qual é o mapa do Brasil, se é a descoberta do Brasil, se é a independência do Brasil, se é o Brasil República, né? Então, assim, na verdade, a gente não descarta, a gente vai levando em consideração todos, né? Porque não é como alguém nascendo, é diferente. A pessoa nasce naquele dia, mês, ano e pronto, né? Mas quando é assim, relacionado a uma história, né? Envolve a história de um país, de uma nação ou de um território. Aí a gente considera, às vezes, várias possibilidades. Como não se sabe a hora, então a gente faz esse horário fictício, que seria 6 e 7 da manhã, porque nesse dia, 1 de outubro de 1777, o Sol surgiu nesse momento, 6 e 7 da manhã. Aí, mas o Rio Grande do Sul é um estado, qual localização? A gente tem que usar, então, a capital, né? A capital do estado, porque mesmo que na época não era nem a capital, né? Provavelmente nesse momento aí a capital não era Porto Alegre, ou sempre foi Porto Alegre a capital do Rio Grande do Sul. Não, teve outras. Foi Igual Rio de Janeiro, Piratini, né? foi Piratini a primeira, depois foi para o Rio Grande, aí depois foi para Porto Alegre. Tá, e Porto Alegre foi quando? Aí eu não tenho certeza dessa data.
Uhum. Porque a capital do Brasil foi por um período a Guanabara, né? Deixou de ser Guanabara, passou a ser Rio de Janeiro, e capital passou a ser Brasília, tem todo esse movimento. Mas teve um período que a capital do Brasil era, era no estado da Guanabara, não é isso? Bom, Bom, tem essas modificações aí que acontecem. É, oi, gente. Vocês não acham que devia começar então por Piratininga? que é Eu pensei Piratininga? eu pensei em Rio Grande, na verdade, mas Primeiro foi Piratini, é uma pequena cidade, né, de Piratini. E depois foi para Rio Grande, né, também Rio Grande. Foi uma das principais, né, que é na beira da Lagoa dos Patos, Rio Grande. Ela tem um porto, né, uma cidade portuária, bem importante, tem estaleiro ali, tem uma cidade portuária, assim, bem na beira da lagoa, Uhum. cidade de Rio Nessa Grande. época, então, seria qual? Piratininga ou Rio Grande? Não sei, 57. Não se sabe, né? Não. Então, 1º de outubro de 1777 foi quando o Rio Grande do Sul foi considerado território brasileiro. Da coroa portuguesa. É, o Brasil ainda era colônia, né? Certo. É porque a gente pode simbolicamente considerar que aí foi a concepção, né? E não o nascimento exato, né? Mas a concepção. Algo prévio, né? eu acho que a Mas gente de- considera Rio Grande, B, porque Rio Grande, a fundação de Rio Grande foi em 1737 e depois se emancipou em 1751. Então, ela passa a ser uma área de importância nessa época da emancipação. ela era a capital mesmo, né? É, Rio Grande, vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui achar. O nome da cidade é Rio Grande. E ela Rio fica Grande. distante de Porto Alegre? Ela fica mais para o sul do É, estado, ela é mais pontinha. né? Leva-se de Porto Alegre, leva-se umas 4 horas de viagem. Eu acho que é aqui, ó, Rio Grande do Sul, Brasil. É, Não, mas o nome da cidade é Rio Grande, o não nome da tem do cidade. sul. É, é Ela só Rio Grande. virou capital da capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul, que era na época o nome, em 1760. Então, realmente, essa época era ela, era Rio Grande. Rio Grande. Rio Grande, cidades e vilas do mundo. Latitude 32, longitude 52. Então, o que está aparecendo aqui no programa é ela. Uhum. Aqui, ó, bem no finalzinho. Tá vendo? É esse aqui. Mudou. Não mudou, eu acho. Hum? Eu acho que acabou não mudando. Não mudou? Não. O que a latitude e a longitude não mudou? Eu fui procurar no Google a latitude e longitude da cidade de Rio Grande, e é essa daqui, 52 longitude, 32 de Tá. latitude. É que Ah, mudou sim. Estava 30 tava antes. 30, né? Tá certa.
Então, vamos considerar esse, né? Bem, acho que a primeira coisa que a gente tem que observar aqui, nesse, é que era uma lua nova. Mês de outubro de 1777 era uma lua nova. Então, no estado acontecer, ter seus primeiros instantes, né, como sendo integrado ao território brasileiro, ao território português na época, o que fosse, né, mas já chamavam de Brasil, né? E uma conjunção de Sol-Lua, uma lua nova, com Netuno junto, em Virgem. Então, a gente pode pensar um pouco na passagem do Nó do Sul de Queto em Virgem, trânsito de Queto em Virgem. É um trânsito vinculado aos eclipses, porque a lua cheia foi com a lua em Virgem, né? Junto com Queto. Outro fator é Marte em Escorpião, Saturno estando em Aquário, aspectando Marte em Escorpião. Outro fator. E Saturno também em Aquário, aspectando Vênus lá, que está ocupando a 12 do Sol e da Lua, né? Outra coisa é que Queto estando em Virgem, Iraho em Peixes, tendo aqui Queto em Sagitário e Iraho em Gêmeos, formam uma cruz, né? O trânsito dos nodos lunares fazem quadrante com a posição dos nodos lunares no mapa inicial. Outro fator é talvez um pouco Saturno em Libra, mas não acho muito que seria, não parece ter muito a ver com Saturno e Mercúrio, mais o fato de Netuno estar envolvido ali, e Netuno está em Peixes, então, de um certo modo, não é isso? Veja só, a Lua em Virgem, Queto transitando em Virgem. A Lua cheia foi com a Lua em Virgem, Queto em Virgem, com Netuno em Virgem, o Sol em Peixes com Urarro, sendo Netuno também, né? Tem uma relação com Peixes. Então, esse mapa aqui, ele tem sentido. À primeira vista, tem sentido, né? Essas coisas assim mais catastróficas, a gente avalia o D30. E no D30 tem essa... Porque quando a gente coloca o Sol no ascendente, a tendência é que todos os Vargas vai ter o Sol no ascendente. Como o Sol e a Lua estão em graus muito próximos, né? Aqui no D30 eles continuam juntos em Peixes, e aí entra Marte, né? Marte entra, e Saturno transitando na 12 dessa posição desses planetas. É o que a gente tem de mais significativo em relação ao que aconteceu, ao que vem acontecendo, né? Vocês concordam? Sim. Uhum. A gente pode mudar agora para o próximo. Qual é a outra data? 23 de agosto
Não, a Jaque estava falando da gente pegar a data de quando a capitania passou a ser província. Seria 28 de fevereiro de 1821. 8 de fevereiro de 1821. E também considerando a cidade de Rio Grande. Estou procurando para ver se já tinha mudado a capitania para Porto Alegre, mas eu acho que ainda era Rio Grande. Ainda era Rio Grande. Então, novamente esse horário de 6 da manhã. Sol, Marte, Iraho em Aquário, trânsito de Saturno sobre essas três posições. 3 planetas, inclusive Saturno em Peixes, Júpiter, Mercúrio e Saturno. Tem um Plutão aqui, não sei se vocês estão vendo. E a Lua, ela forma conjunção com Netuno. Nesse mapa em Sagitário, né? Nakshatra Purvashada, que é um nakshatra que tem a ver com as águas, Satabhissaja tem a ver com as chuvas, Sol em Satabhissaja, Mercúrio em Purvabhadra, Marte em Satabhissaja, também Saturno em Peixes, Júpiter em Peixes no Uttarabhadra, Mercúrio em Purvabhadra. É um mapa também suspeito, né? Nesse dia, a mestra Lua trocou de constelação. E aí, então, se ela for para Capricórnio, aí seria também Sadesati ainda, né? Ah, sim. Durante o dia, a Lua sai de Sagitário e vai para Capricórnio, né? Entendi. A Lua é rápida. Ela pode ter se movido, sim. Aí entraria, sim, uma característica desse Sadesati, um término de Sadesati. Mas, independente disso, né? Dessa questão. Desculpa interferir aí, mas na verdade já era Porto Alegre. Mas é que faz diferença, a diferença é pequena em termos de Nessa posicionamento. época já era Porto Alegre, não era mais Rio Grande. Vamos mudar. Estava olhando aqui agora, já era Porto Alegre. Não fica muito diferente, né? Praticamente igual, né? É. A gente pode considerar, mas aí é um pouco, poderia considerar a partir da Lua 1, 2, 3, 4, ou se a Lua estiver aqui, 1, 2, 3 casas. Está com jeito de ser a Lua em Sagitário mesmo, em Purvashada ou Uttarashada. O Netuno é em Mula, né? E, na verdade, é Urano e Netuno, porque Urano a gente não vê ele aqui, mas ele está aqui, ó. Urano e Netuno, nesse dia, faziam conjunção exata, no mesmo pada do Nakshatra Mula, que é uma divindade que eu coloquei hoje no grupo, vocês viram, quem chegou depois não viu, mas eu coloquei lá no grupo a imagem dela, né? A suposta imagem dela, cujo veículo dela é um gato.
Mas também se diz que Nihirti tem como veículo um jumento. E aqui também, se for, em vez de ser um nakshatra. Não, na verdade, Urano e Netuno estão no nakshatra Mula, independente se a Lua não está, né? Mas eles estão no grau exato. Olha aqui, isso aqui seria um Yuda entre os dois, né? Graha Yuda entre Urano e Netuno. Esse aqui também está gritante, esse mapa também. Dá muito forte, né? Não sei nem dizer qual mais, né? Porque 4 planetas em peixes, incluindo Plutão, em Uttarabhadra. Júpiter também está em Uttarabhadra, né? Saturno está em Revati. Saturno e Revati não ajuda muito, né? Também. E conjunção Sol-Marte Rahu. E aí nós tivemos o eclipse solar aqui, né, em Peixes, e o lunar com Sol ainda em Peixes e a Lua aqui na 8ª casa desse mapa. Em Virgem. A gente pode também ver o Trinsansa, né, que está aqui. Alguma coisa específica? Não muito. Em relação a trânsitos, não. A conjunção Júpiter-Plutão prossegue, só que passa para Virgem, e o Marte continua em Aquário. Saturno em Capricórnio junto, e Vênus em Escorpião. Esse Então, Plutão vem aí, né? esse Plutãozinho aqui junto com Júpiter, ele está bem ameaçador, né, Mariana? Você quer dizer, né? Pois é. Sim. Qual é a outra data que tem? Vocês anotem essas datas aí todas, tá? Anotaram a da anterior? Tem que anotar a data e anotar também o horário e também as coordenadas, longitude e latitude das respectivas cidades. Mas está gravado, né? Assiste de novo e pega, se você não anotou. A última data que tem aqui, a não ser que você queira pegar todas as datas, com a proclamação da República, a província passou ao status de estado, mas eu não sei se é a mesma data, já que você verificou isso, que se ficou a mesma data. Porque senão aí a gente vai para a data seguinte, que é o fim da Revolução Federalista, que aí o Estado está consolidado e não tem mais nenhum movimento separatista. E isso foi dia 23 de agosto de 1895. Desculpa, eu não ouvi o início da tua pergunta, Mariana, mas eu acho que sim, que faz sentido essa data de agosto de 1895. Ah, então tá. Porto Alegre, né? Olha, não, só se a gente pensar assim, em relação a esse mapa, que era em Aquário e Saturno transitando em Aquário. Quando Saturno transita em Aquário, ele aspecta Leão, aí tem vários planetas ali em Leão, inclusive Queto, Sol, Marte, Mercúrio, em Leão, forte, né? Essa é a posição de vários planetas em Leão. E Saturno passando por Aquário, tem Rahu em Aquário, Rahu em Purvabhadra, Saturno passando, está em Purvabhadra, né? Passando, Saturno hoje está em Purvabhadra, então aspectando Leão, aspectando esse Rahu, aspectando vários planetas em Leão. Maga é muito presente aqui, Mercúrio em Maga, Marte, não, Marte em Purva Falguna,
Saturno exaltado em Libra, Júpiter exaltado, Sol domiciliado, Marte forte, né, junto com o Sol. Mas não me parece até um mapa mais, talvez, desse evento, né, que é o fim. Como é que você explicou, Mariana? O fim do que É o mesmo? fim da Revolução Federalista, é o que mais ou menos consolida todas as estruturas separatistas e o Estado tá aí, tá bom. Uhum. Parece mais um mapa deste evento, né? Dessas É, consolidações, né? Tá com mais, não está passando muito como se fosse um mapa do estado do Rio Grande do Sul, mas mais o mapa desse evento, dessa conquista, dessa vitória, né? Não, esse mapa não seria os outros dois, sim, né? flagrante, assim, total. Esse não, nem mesmo Trim Samsa. Uhum. Só o fato de. Porque talvez o que acontece no Rio Grande do Sul afeta todo o país, né? Em vários níveis, né? Não é uma coisa, é algo localizado, mas que afeta o país, provavelmente médio e longo prazo. Então, a gente pode pensar nesse trânsito de Saturno em Aquário, aspectando Leão, a gente pode pensar assim, né? Mas no sentido do que aconteceu especificamente, os outros dois mapas é completamente visível, tá? Igual água. Inclusive os trinsamsas, né? Que são os mapas para avaliar esse tipo de situação, de catástrofe, de enchente, de praticamente um hecatombe, né, o que está acontecendo. Ou algum outro? Que poderia fazer sentido? Com licença, boa noite, Boa noite, Mário. Bernadette. Bem-vindo. Eu achei que você não vinha, não vi você no grupo. Eu esqueci de ver as mensagens e passou por alto, desculpa. Ah, Ah, tá. bom, eu não sei, eu praticamente sou gaúcho, né? Eu morei lá desde os 10 anos de idade e então, para mim, assim, a data que sempre ficou foi de 20 de setembro mesmo, né? Esqueci até o ano agora, tá até no hino, né, do Rio Grande do Sul, que é o 20 de setembro, que eu pensava que seria a data mais Hum. marcante, assim. Seria o quê? É 20 de feriado no setembro Rio é Grande do exatamente Sul. o quê? Celebra o quê nesse Eu, dia? é considerada uma das datas mais importantes da história do Rio Grande do Sul, um marco da formação social e política do Estado. A Revolução É o que eu Farroupilha, né? É a Revolução Isso. Farroupilha. É Para mim quando. seria essa a data mais marcante do Rio Grande do Sul, seria essa. Mas Hum. foi uma revolução contra o pagamento de impostos para a coroa, né? É Isso. quando o Estado se revolta, né? Uhum. Pagamentos de impostos e vem a Guerra Farroupilha, né? Tu sabe o ano, Fernando? Ah, eu não lembro o ano. É 1835. Né? E É, 1895. é a data que nós celebramos, é feriado, né, no É estado, feriado. é a isso. data que a gente celebra o Dia do Gaúcho, né? Isso aí. Mas foi uma revolução perdida, né? Foi. Então, Foi. e É, separatista, e né? separatista. Na verdade, o Rio Grande do Sul sempre foi meio separatista, né? Por isso que para mim faz Sim. muito sentido o mapa da capitania, assim, tudo aquilo em É, aquário, assim, é é. a cara do Rio Grande do Sul. O povo daqui sempre quis se separar, né? É revoltado. É meio revoltado. Lembra um pouco a Escócia, né? A Escócia, o sonho da Escócia é se separar, né, do Reino É. Unido, né? Isso. Uhum. Vamos ver essa data, então, não custa nada, né? Vamos ver? 20 de setembro.
1835. Porto Alegre, né? Bom, aí chegou até Santa Catarina o negócio. Ah, Eles foi chegaram longe. até lá em cima e chegaram até Laguna, se não me engano, em Santa Catarina, que aí tem aquela história de Giuseppe Garibaldi, né, que vem da Itália, que é um revolucionário, e ele e a Anitta também são parte aí, né, central da Revolução. Uhum. Essa data de 20 de setembro de 1835 foi quando os farroupilhas eles venceram o confronto da Ponte de Azenha e entraram na província de Porto Alegre. Então, acho que Porto Alegre é o local mesmo. Uhum. Certo. Bem, nós temos aqui Sol, Mercúrio e Vênus em Virgem. Então, uma Lua em Leão, Urano em Aquário, né? Então, a gente pode pensar no trânsito de Saturno em Aquário, no aspecto de Saturno sobre a Lua, apesar de que Saturno está mais avançadinho aí, né? Urano já existe uma oposição do Urano aqui nesse mapa, Lua a 6 graus e Urano a 5 graus, praticamente 6, uma oposição exata entre os dois. E talvez a influência de Saturno em Aquário possa pegar aí essa oposição do Urano, né? Planetas em Virgem, que foi onde ocorreu o eclipse lunar, com a Lua em Virgem. Netuno é em Capricórnio, praticamente isso, pessoal. Praticamente é isso aí. É o eclipse de novo. Ah, sim, Plutão em Peixes também. E foi em Revati, né? Essa, essa lua, esse eclipse lunar foi com o Sol em Revati, né? O Sol em cima do Plutão. E a Lua lá, passando pelos planetas em Virgem, com Ketu em Virgem e Rahu em Peixes. Ou, né? Rahu acho que estava ainda em Revati também. Então, nesse aqui tem também. Tem Samsa, como é que ficou? Netuno, Ketu, Sol, Rahu, porque no Trissamsa, Rahu e Ketu ficam juntos, não ficam em oposição, tá? Então, Netuno, Ketu, Sol, Rahu, todos em Virgem, aqui. Engraçado, esse Trissamsa, o Sol foi lá para a quinta casa, não ficou na 1, né? Ele mudou de lugar. Deve ter sido algum cálculo aí dentro. Em geral, o Sol nos Vargas acaba ficando sempre no ascendente. Quando a gente coloca ele no ascendente, aí fica sempre no ascendente. Mas em um ou outro, não. Aqui, no caso, não ficou. Tem uma conjunção Saturno-Marte em Áries, que a gente pode, inclusive, olhar o grau para poder ver se tem a ver com onde Urano está. Marte a 13, Saturno a 28. Urano está bem perto desse Saturno, no Trinção, sem queda, fazendo conjunção com Marte domiciliado. Então, com Urano bem próximo do grau do Saturno, do Trinção, em trânsito, né? Porque a gente tem que olhar os trânsitos em cima dos Vargas também, né? Importante isso. E a Lua em Aquário, né? No Trinção, outro fator também, Saturno passando por Aquário, né? Então, planetas aqui em Virgem, aqui também, com Ketu transitando. Esse também fica dentro daquela coletânea lá dos outros dois, mas esse. Todos, de algum modo, acabam sendo afetados, né? É mapa demais sendo afetado, né? De modo parecido, né? Aí gera o inevitável. Quando uma coisa se repete 1, 2, 3 vezes, aí acaba se tornando inevitável, né? Isso a gente aprende na astrologia. Quando vários fatores estão apontando para uma mesma direção,
aí isso gera o inevitável. Por exemplo, quando uma pessoa falece, vários trânsitos, várias posições planetárias, casas e trânsitos, às vezes eu gosto de usar esse termo, né? É como se eles fechassem um cerco, né? Por todos os lados os planetas estão aqui e ali, a gente vai olhar os dashas também, coisa que a gente não olhou aqui, dashas, né? Coisa que pode olhar também são os dashas, porque aqui vai até só 1952, né? Não, para usar dashas para o momento atual, aí teria que fazer tudo à mão, né? Porque teria que, porque é de muito tempo atrás, então teria que ir fazendo. Quando terminou de Mercúrio, aí começou de Queto, 7 anos, 20 anos de Vênus, 6 anos do Sol, tem que ir fazendo isso à mão, para ver em 2024 qual que período que estava. Isso pode ser feito em todos os, mas tem que ser feito à mão, porque o programa não vai oferecer, vai oferecer só 120 anos. Como foi em 1800, 1700, 120 anos, já passaram muito tempo, né? Então tem que fazer à mão. E para calcular os subdashas ainda é mais difícil, né? À mão. Mas os dashas é mais fácil, é só fazendo essa sequência. A partir dessa data aqui, começa o período de Queto. Aí depois 27 anos de Queto, 20 anos de Vênus, 6 anos do Sol, 10 anos da Lua, 7 anos de Marte, 16 anos de Júpiter, 19 anos de Saturno. Acho que eu pulei, né? Pulei o Vênus, né? Primeiro 7 anos de Queto, 20 anos de Vênus, 6 anos do Sol, 10 anos da Lua, 7 anos de Marte, 16 anos de Júpiter, mais 19 anos de Saturno, mais 17 anos de Mercúrio. Aí recomeça tudo de novo até chegar em 2024. Isso é um trabalho legal para fazer nesses 3 mapas, principalmente, que nós olhamos, o Vinchotari, né? Então, é isso, pessoal. Acho que tá bom, né? Como estudo e uma forma também da gente reconhecer a precisão de Jyotish, né? Que está muito, muito visível, né? Está nítido, né? A partir das posições e a partir dos trânsitos. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Algum outro tema? Alguma outra coisa? Não, tema não, né? Mas a respeito do que nós estamos estudando, mas alguma coisa que vocês querem considerar, além de ver esses mapas? Oi, mestra, Oi, Ana. tudo bem? Sim. Falar aqui rapidinho. É possível, assim, independente, seria um Gochara, né? Mas só que independente de qual desses mapas considerar o momento por exemplo, do alerta vermelho que eu estava vendo, que foi em 29 de abril que teve um alerta vermelho para aquele local, né? Na verdade, para o estado do Rio Grande do Sul, e aí considerar Porto Alegre, por ser a capital, isso também é válido? Com certeza. Gochara e também levantar o mapa desse momento. Do evento, né? Mas, assim, qual foi a primeira cidade a ser atingida? Não sei, pois é, por isso estou dizendo Porto Alegre. Mas eu sei que assim que eu vi uma cronologia do evento, eu estava vendo isso, e o dia 27 de abril já tinha um risco, mas o IMET ele soltou o primeiro alerta vermelho mesmo em 29 de abril. Não vai ter um horário, né? Quer dizer, até deve ter, né? Se entrar lá no IMET e ver, né? Mas pegar o nascer do sol, por exemplo, do 29 de abril e Porto Alegre, que é a capital do estado, isso seria válido? Sim. Mas qual foi a cidade que teve o primeiro... Foi afetada Teria que primeiro? pesquisar. Eu não sei. Foi Santa em Maria foi uma das primeiras. Foi Santa Maria. Uau, Santa Santa Maria não foi a Maria foi a cidade que primeira. teve aquela questão da boate, do incêndio, não é essa? Isso, da Boate Kiss. Uhum.
Foi Santa Maria I. Hum? O coração do Rio Grande. Fica no coração do Rio Grande do Sul, Santa Maria? Bem no meio. É, bem no meio. Vamos colocar Santa Maria. Então, vamos pegar essa data 29, então, é isso mesmo? Isso. É 29 de abril. De 2024. É, será que deve ter várias Santa Marias, sabe? Está parecendo ser essa daqui. Latitude, longitude, Santa Maria, Rio Grande do Sul. É 29,53, não é essa, não. 29,53. Parece não ter aqui. Quanta cidade com o mesmo nome no Brasil? Eu acho que é essa mesmo, viu, B? Hum? A de 56, que eu fiz uma vez, que minha filha nasceu lá. Ah, é? E É que eu olhei aqui no é, Google e deu latitude 29 e longitude 53. Santa Maria, Rio Grande do Sul. 29 de latitude. Santa Maria no coração do estado, isso mesmo. É 29 de latitude, 53 de longitude. Só não sei os minutos. 29,32, 53,42. Vou fazer a mão. Vinte e nove, 32. Cinquenta e três, 42. Então, aqui está, vocês estão vendo? sim.
Um desses 3 mapas tinha planeta em Áries, não tinha? Bem, a gente tem lá Marte em Peixes, Jarro em Peixes, Mercúrio em Peixes, Netuno em Peixes. A Lua em Sagitário. Ah, aqui está. Deixa eu corrigir aqui. Agora está certo. Lua em Sagitário. Urano a 28 graus de Áries nesse dia. Com Júpiter a 29 graus. Teve uma conjunção exata entre Júpiter e Urano. Marte em Peixes no Tarabadra, junto com Mercúrio, Netuno. Então, Marte e Netuno no exato grau. Júpiter e Urano no exato grau. Que a gente vai ter que olhar aí esse Júpiter, que ainda não estava em Touro, né? Ele foi para Touro 1º de maio. Então, ele estava ali no último grau, ele é o Atma Karaka, formando uma conjunção praticamente exata com Urano, sendo Júpiter regente de Peixes. E Netuno ali, fazendo uma conjunção exata com Marte, pessoal. É muito bom isso que a Ana pediu para fazer aqui, o mapa do dia, né? 29 de abril, em Santa Maria, onde tudo começou. Mas engraçado, porque a chuva veio forte em Santa Maria. Então, o que aconteceu em Rio Grande do Sul não tem nada a ver com o mar, né? Tem a ver com as chuvas. Ou tem Bom, algo a ver com o mar? Porque o El Ninho vem pelo mar? Sim, isso mesmo. isso é que aquece as águas do mar, tem maior evaporação e maior precipitação de chuva. E esse evento foi bem interessante porque tinha uma massa de ar quente em cima, né, que não deixou essa massa de umidade e ar fria subir para ir mais para entrar em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e ficou represada aqui em 4 dias, por isso que teve tanta precipitação de chuva. Ela demorou, essa frente fria, úmida demorou para romper essa barreira e subir. Ficou estagnada aqui. E pensando bem aqui nesse Júpiter essa conjunção Júpiter-Urano em Quírtica, né? Porque esse evento é um evento que foi propiciado por conta de um choque de uma massa muito quente, né? Então, esse Quírtica aí trazendo essa energia de Agni, de fogo. Fiquei pensando nisso, assim. E Marte porque E tem Marte, aqui, nós temos aqui uma mútua recepção entre Júpiter e Marte, né? Eles estão em comunicação aqui, né? Júpiter em Áries regido por Marte, Marte em Peixes regido por Júpiter, né? E além disso, essa conjunção Netuno-Marte. Marte a 4 graus, Netuno a 4 graus, não é? E o Tarabadra, que é aquela devata de o Tarabhadra é o Arribhudnya. Então a gente pode assim, quem foi o Arribhudnya, né, nessa história? O El Ninho, certo? Que é o que vem do oceano, né? Juntando com o calor de Quírtica, sim. E envolvendo o eclipse, porque se é em peixes, envolve o eclipse, né?
o eclipse que teve solar, inclusive, que foi no dia 8 de abril, nós tivemos eclipse solar em Peixes. E o Marte em Uttarabhadrapada, do Uttarabhadrapada Shakti, de Uttarabhadrapada é aquela que traz a chuva, né? Uhum. Sim, também. Mercúrio envolvido, Mercúrio em queda, em Peixes, né? Uma mútua recepção entre Júpiter e Marte, então os dois estão em comunicação, envolvendo Urarro. E a Lua empurvachada, olha que incrível, como naquele outro mapa, que a gente viu, um dos 3 mapas, a Lua é empurvachada. É a Lua empurvachada onde tem, acho que uma conjunção Urano-Netuno em Mula, no Trim Samsa, se não me falha a memória. Mas está tudo aqui gravadinho, vocês vão poder usar isso aqui como um excelente material de estudo. O nome desse estudo se chama Samhita, que é a astrologia mundial, né? Que é quando a gente estuda os acontecimentos que afetam o coletivo, que afetam territórios, nação, eventos, coisas que atingem o maior número de pessoas, quando ocorre catástrofes naturais também, ou então início de guerras ou de conflitos. Existe essa parte da astrologia védica chamada Samhita, que é exatamente esses estudos. Existe uma outra também que se chama Nimitta. Nimitta é o estudo dos fenômenos, né? Então, quando a gente estuda as duas coisas juntas, né? E aí a gente reconhece como a astrologia védica ela é precisa, né? Através dos nakshatras, através da posição dos planetas em relação às constelações, né? A astrologia sideral, né? Que leva em consideração a posição dos planetas em relação às estrelas, em relação às constelações formadas por estrelas. E aí nós temos realmente resultado efetivo, né? Apurado, preciso, muita precisão. Ok? Se alguém quiser, essa sugestão de Ana foi excelente, contribuição de Jaqueline, de Mariana, Fernanda, do Mário, super legal, muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma consideração, tecer alguma consideração sobre o estudo? Mário quer falar alguma coisa? Tá bom, isso eu só queria adicionar que isso é um fenômeno, né, que está acontecendo no mundo todo também. Aqui no Houston, nos Estados Unidos, ontem deu uma tempestade muito estranha lá, escura, que o dia virou noite, e foram como 3 tornados assim, que fizeram a festa ali, né, no downtown Houston. E aqui em Porto Rico começou a chover também, não parou mais. Assim que eu não sei, realmente eu acho que foi desproporcional o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Mas até onde a falha humana também contribuiu para isso, né? É a negligência, né? Você quer dizer? Isso. Uhum. Eu soube de alguma coisa no Afeganistão, que teve também agora recente. Dubai teve uma Não, Dubai foi tempestade mais lá. para trás. Eu falo agora mesmo esses Isso. dias. Ah, é? Essa eu não fiquei sabendo. E parece que na Alemanha também. Pois é, Pode falar. Itália também. Itália embaixo d'água, então. Vários Vai ver locais, que né? isso Ao é. mesmo tempo. Uhum. Bem, Muito estranho. pessoal, isso é, então, eclipses envolvendo signo de peixes. É. E a gente estava pensando que são signos mutáveis, não deve ser uma coisa. Não, Aham. É como o oceano, né? Peixes é o próprio oceano. O oceano é muito poderoso, muito forte, né?
A gente vê então, né? E quando era a época de eclipses em Áries, o que dava? Guerras, né? E agora, eclipse nesse eixo Virgem-Peixes, então as catástrofes naturais aí acontecendo, mas que sim, também somado com negligência humana, né? Humana também, o karma coletivo, por isso aquele mantra lá que a gente fez naquele dia, né? Aquele mantra, não, tem os mantras também, mas aquela prece do Atharva Veda, né? Que falando, direcionada ao próprio Varuna, à própria força que ah, impulsiona, né? a, o mar, os oceanos, os, as águas, né? Então tá, pessoal, que bom que vocês estiveram aqui juntos, está tudo certo? Gostaram do estudo, né? Muito bom. Obrigada. Muito bom. Obrigada, mestre. Clareia Me para gente. ocorreu Então, uma coisa aqui, assim, que eu acho que pode ser meio, talvez extrapole, mas assim, esse Marte lá em Peixes, Marte é filho de Bumi, né? E isso que o Mário está falando é uma coisa da Terra inteira, né? E eu acho que essa questão do aquecimento global é algo que precisa ser muito pensado. E nessa questão assim de finalização mesmo, como é o signo de Peixes, né? E daí essa presença lá do próprio Bauman, né? Em Peixes, trazendo uma lágrima mesmo, né? Uma tempestade assim que é para acordar também, talvez, para essa questão, envolvendo os dois eclipses, né? Que também tem essa questão da falha humana, da negligência humana, não sei, isso me ocorreu assim. Olha, faz todo sentido. Deixa eu compartilhar aqui de novo, Ana. Muito bom isso que você colocou. Vou mostrar para vocês. O Tite desse dia qual era? Estão vendo? Krishna Shasti. Shasti é de Brahma, é de Kartikeya. Olha só, Krishna Shasti, uma minguante, né? Uma minguante de Kartikeya. Então fechamos aí nosso estudo direitinho, né? mas essa questão também, eu acho que casa muito esse Júpiter com Urano no exato grau de crítica, porque inclusive por a questão de considerar as Pleiades e a questão da mãe de Balma, né? De Kartikeya. Então, acho que tem uma correlação isso tudo, assim, como se fosse realmente um momento que culminou, assim. Acho que o Rio Grande do Sul, no caso, talvez tenha sido da federação todo o estado onde isso culminou, como se fosse realmente porque dizem que essas águas, inclusive, a sobrecarga veio da Amazônia, né? Eu escutei a ministra do Meio Ambiente falando isso, né? Porque a Amazônia realmente a evaporação é muito grande e os ventos trazem essa corrente, né? E teve esse vento que desceu do norte. Então, isso foi muito impactante, essa quantidade de água, esse volume todo, né? E realmente, eu acho que a gente, como ser humano, a gente está negligenciando muito o planeta, os animais, a natureza. Então, essas coisas, elas realmente, a gente tem que realmente orar pelos nossos pecados, todos nós, porque a gente Sim, realmente tem sim. feito coisas que a gente Tudo começa com a precisa realmente fazer. colonização, né? Tudo começa com a Uhum, colonização e, posteriormente, com a industrialização, né? exatamente. Que são, de um certo modo, dois movimentos movidos pela ambição, a ambição desmesurada, né? Porque um avanço pode acontecer, o progresso ele pode existir, mas em harmonia com a natureza, e não
e não do modo como foi, que é uma maneira que agride a natureza, né? Um planeta como esse, a gente não encontra ali na esquina, né? Quantos milhões de anos foi preciso para que ele se formasse do jeito que ele se tornou? Milhões de anos. Então, assim, é como é o raro que a gente fala, né? Algo muito raro. Existe uma frase no Vedanta Sutra que é Tator Brahma Jignasa, que significa que este é o exato momento da sua autorrealização. Não deixe para depois, não deixe para mais tarde. Então, assim, a existência do planeta Terra pode ser comparada à existência de uma vida humana, não é isso? Similarmente, assim, fazer uma analogia entre as duas coisas. Algo muito raro, né? Uma existência humana, a chance de você ter uma existência humana, de termos uma existência humana, é algo muito raro, né? E um planeta como esse, constituído do jeito que ele é também algo muito raro. Ele vai olhar como é que é a atmosfera de Vênus, como é que é, né, dos outros planetas. Aqui há condição de vida, tudo feito para. Mas aí a ambição, né? Ela é, é como um trator, né? Não sei se vocês lembram daquele filme Avatar, como eles entravam dentro da floresta com aquelas máquinas, né? Sem querer saber de nada, né? E achando muito divertido, né? Então, esse estado, assim, esse estado como se fosse uma euforia, essa seria esse estado dessa ambição. Mas Krishna, Arjuna pergunta, Krishna, faz essa pergunta na Gita, se alguém conseguir pegar esse verso. Arjuna pergunta a Krishna por quê, né? Por que que o que que leva o ser humano a tantas atrocidades assim? E Krishna responde: a razão é a luxúria. A razão é a luxúria. Porque a luxúria, quando a gente estuda o Eneagrama, principalmente de acordo com Cláudio Naranjo, a luxúria ela não exatamente está relacionada a sexo, né? Sexo também pode fazer parte, mas não somente, né? A luxúria está sujeita a muitas outras coisas, né? Pode se apresentar, fazer parte de muitos outros modos, sem ser só o sexo, apenas no sexo. Que é como se fosse uma febre, inclusive os gregos eles usam esse termo, né, que é híbris, que é uma febre que os mortais são sujeitos, que é quando eles começam a se achar Deus, se acharam Zeus, se acharam uma Atena, se considerar um imortal, né? Então, se comparar, né? Um mero mortal se achar que está na mesma categoria de um imortal. Então, isso acontece quando ele é tomado pela híbris, que é uma espécie de uma febre que traz esse tipo de delírio, é um delírio febril. Então, no caso da luxúria, isso corresponde ao impulso de tornar o outro nada, enquanto eu sou tudo e o outro é nada. É zerar o outro para me dimensionar, entende? Isso que é a luxúria, né? Então, na verdade, a luxúria está relacionada à perversidade, à atitude perversa, né? Então, porque não tem como não haver perversidade numa guerra. Não tem como não haver perversidade quando se destrói um rio, não é isso? Eu tenho visto uns vídeos que mostram. Vocês estão sabendo que no Rio de Janeiro está tendo ondas de 3 metros?
entre ontem e hoje, de mais de 3 metros. Tá. Leblon, o mar invadindo a calçada, chegando até os prédios. Que parece que seria, então, o estado a seguir, né? Depois do Rio Grande do Sul, seria o o Rio Pequeno de Janeiro. Seria o próximo, vamos dizer, na lista, né? Seria interessante a gente estudar esses mapas do Rio de Janeiro, como a gente fez hoje. Mas, assim, a gente olha Montevidéu também está com risco de inundação do mar. Então, a gente vê os drones, né, mostrando aquela orlinha assim de areia e o resto tudo prédios e ruas, concreto, né? Só imaginar que no passado tudo aquilo era terra, árvores, né? Quando a chuva vinha, a terra absorvia. Quando é tudo concretado, né? E sem manutenção a longo prazo, né? A terra, é como se a terra estivesse sendo sufocada, ela não tem como respirar, né? Eu moro aqui em Visconde de Mauá, que é um lugar que foi tombado, a natureza, ninguém pode mexer, se você cortar uma árvore aqui, você paga uma multa de 60 mil reais. Então não pode mexer em árvores, não importa onde a árvore esteja. E não se pode lançar nada no rio. Tem um rio principal, que é o Rio Preto, e tem muitos córregos, muitos streams, né? Não se pode jogar dejetos nos rios. Tudo é fossa, né? Então, é algo que foi uma conquista do lugar. Isso aqui foi uma conquista. Por muito tempo, as pessoas faziam suas casas muito pertinho do rio. Aí teve uma lei que proibiu. Não se pode construir nada a 30 metros, né? Tem que ter 30 metros, no mínimo, de distância do rio ou de qualquer água corrente. Não pode. 30 metros. Antes era 15, depois passou 30. Só que antes as pessoas já tinham feito casas na beiradinha do rio. Então, com essa lei, a lei determinou que não podíamos fazer mais, mas os que já tinham feito não ficaram, né? Porque não existia isso aqui. Agora, imagina se fosse sempre assim, né? A altura de prédios, distância dos rios, mantendo as vegetações nas beiradas dos rios, nas beiradas das lagoas, né? Mas foi tudo concretado, né? Então, aí é uma reação. Isso é uma reação por esse modelo de vida, esse modelo de vida que não é um modelo de vida sadia, né? Uma vida incentivado por um sistema que está ligado à máquina de dinheiro, tá? É uma coisa. Outro fator também está relacionado ao karma coletivo, porque no planeta Terra, de acordo com os antigos, o Sol ele é um testemunho. O Sol é o olho de Deus, está testemunhando todas as nossas ações aqui. A Lua é outro, testemunha também. E a gente sabe que no final todos os planetas são testemunhas, né? Vai com cargas d'água, a gente vai ter um Saturno em tal casa, né? Então, tudo está sendo contabilizado, né? Nós estamos dentro de Deus, né? Deus está dentro de nós e nós estamos dentro dele. Então, tudo está passando pela máquina, os registros kármicos, os registros akáshicos. Estão aí acontecendo o tempo inteiro. Então, essa região, todas as regiões do planeta, por exemplo, vamos pensar no Brasil, né? Ou América do Sul, os Incas lá, que era uma verdadeira civilização, os Maias lá no México, é uma civilização. Não era assim, vamos dizer, silvícolas. Mesmo sendo, né, selvagens, silvícolas, eram pessoas, né?
que foram dizimadas. O Brasil inteiro, os índios ocupavam todas as regiões do Brasil. A prova disso é que nós temos rios com nome de indígenas, montanhas com nomes indígenas, cidades com nomes indígenas, às vezes bairros, ruas, né? Carioca, que é o nome do povo. Por quê? Carioca é um nome indígena, é o nome de um rio, chamado Carioca, que tem a nascente dele lá no Cosme Velho, no bairro do Rio de Janeiro. Então, eu dei o nome ao povo. Então, ali, Carioca significa um nome indígena, e muitos outros, Manaus, né? Muitos nomes no Brasil. Qual foi o nome que vocês falaram aí? Piratininga? Né? Piratininga? Piratininga Piratini. é um nome indígena. E acho que Ipanema é um nome indígena. Então, isso é prova, né, de que eles estavam em toda parte. Em toda parte. Então, houve uma invasão e uma dizimação. Por isso que o karma ele está diretamente relacionado a kala. Kala é tempo. Karma e kala estão ligados um ao outro, né? Então, você planta uma semente hoje e essa semente ela pode dar frutos daqui a 30 anos, ou daqui a 3 anos, 5 anos, não importa, né? Dependendo da qualidade do fruto, o tipo de árvore, etc. e tal, né? Você planta um alface, em algumas semanas ele brota. Então, karma é assim. Ele pode ter o seu resultado imediato, ele pode ter seu resultado depois de anos, depois de décadas, depois de séculos, depois de milênios. A colheita kármica chega. Vai ter que responder por aquilo. Então, assim, é bem complicado e, ao mesmo tempo, como eu usei aquele termo no início, inevitável, algo que se torna inevitável, né? A gente não deseja isso para ninguém, né? Essa situação. É muito difícil, mas a gente também tem que olhar isso com essa perspectiva dos ensinamentos dos Vedas também, né? Sim, por isso aquela prece do Atharva Veda. Bom, vamos continuar fazendo nossas práticas, fazendo nossa oração e a caridade também, né? E tentar ajudar as pessoas dentro da medida das nossas possibilidades. Pessoal, então terminamos aqui nosso encontro. Bom descanso a todos. Até nosso próximo encontro vai ser agora antes da lua cheia, né? Isso. Ah, sim, a gente está na semana de Narasimha, né? Narasimha, depois tem a lua cheia de Buda. Vai melhorar, acho que vai melhorar. Essas datas são muito fortes, de Narasimha e de Buda, são muito, muito fortes. Essa lua cheia que nós estamos indo para ela agora, né? Tá bom? Boa noite, bom descanso a todos. Namastê. Boa noite, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, mestra. Boa noite.